Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Poder das Ideias. Hoje vamos falar sobre um tema bem polêmico, a regulação das redes sociais. Vamos entender que história é essa do governo dizendo o que as empresas devem fazer, quais são as ações propostas nessa política e também o que as redes sociais acham desse tipo de mudança. O primeiro e mais importante ponto aqui é entender o que significa regular plataformas e como isso poderia acontecer no Brasil. Isso significa ter um conjunto de regras para confirmar o que é de responsabilidade do usuário e o que é responsabilidade da rede social. Vale lembrar que o Brasil já tem uma legislação específica sobre o ambiente online. É o Marco Civil da Internet, que entrou em vigor em 2014 e trata sobre direitos, deveres e responsabilidade dos consumidores, das operadoras e das donas de plataformas. Só que o Marco Civil é mais geral e também fala de outros assuntos, como a neutralidade da rede que impede as operadoras de cobrarem mais caro de quem consome mais banda na conexão. Além disso, ele já está um pouco desatualizado, tanto que alguns dos seus artigos já foram substituídos por leis mais novas. Dessa vez, a grande mudança aconteceria no artigo 19 do Marco Civil. Esse trecho da lei define que uma empresa de internet, tipo a dona de uma rede social, só é responsabilizada por um conteúdo criminoso e só é obrigada a tirar ele do ar se existir uma ordem judicial pedindo isso. Ou seja, sem um processo aberto ou um juiz solicitando, a plataforma não é obrigada a fazer a remoção e nem pode ser multada por manter a postagem no ar, por mais claramente ilegal e ofensiva que ela seja. É possível que a decisão brasileira se inspire no que outros países já fizeram ou estão fazendo. Na União Europeia, uma lei que entrou em vigor faz pouco tempo, o Digital Services, ACT, deve ser uma das bases para o que veremos por aqui. Ela é uma forma de regulação que não altera o modo de trabalho das plataformas e mantém o que já vemos hoje no Brasil. A empresa só tem responsabilidade pelos danos causados por postagens irregulares se for notificada. Por outro lado, a rede social ganha novas obrigações e tem ainda mais responsabilidades sobre o conteúdo que é veiculado. E essa lei tem aplicação proporcional ao tamanho da empresa, ou seja, quanto maior a plataforma, maior é o cuidado que ela deve ter com os conteúdos e maiores multas aplicadas para o caso de não respeitar as medidas judiciais ou deixar de moderar o que está nas redes. Em outros casos, Estados Unidos e Reino Unido ainda estão em discussões iniciais sobre mudar a legislação vigente nos dois lugares. A ideia de liberdade de expressão contra a necessidade de moderar certos conteúdos sobre temas delicados ainda é um pouco controverso, como por exemplo a pornografia e outros atos criminosos que acontecem normalmente. O que não é regular as redes sociais, ou seja, a regulação de redes sociais não é censura, nem vigilância, e também não tem como objetivo prejudicar as plataformas de alguma forma. O público também não será comprometido desde que continue seguindo a regra de uso das redes sociais. A ideia, caso tudo ocorra como planejado, é garantir a liberdade dos usuários. Evitar que o ambiente online seja um território em que tudo é permitido e buscar um meio termo na responsabilização das empresas sobre o que é postado na rede. Agora que a gente já entendeu o que essa regulação significa, vem a parte prática. Afinal, em que ponto o Brasil está nessa discussão? Por enquanto, só no campo de debate mesmo. O Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública no fim de março para ouvir diferentes setores da população. Vários lados foram ouvidos e a necessidade da regulação parece ser o lado mais forte, mas ainda sem uma decisão concreta. E tem outro ponto importante, ainda falta detalhar quais serão as medidas de regulação, porque não adianta só falar que elas serão responsabilizadas. Não temos ainda um texto concreto com explicações mais específicas sobre o caso, sobre como as multas serão aplicadas ou quais serão as obrigações das plataformas.
O mais possível mesmo é uma alteração no artigo 19 do Marco Civil. Isso ampliaria a responsabilidade das redes sociais por publicações criminosas de usuários, o que tornaria elas mais rigorosas. Caso contrário, levam multas. Além disso, ainda não sabemos de onde exatamente essa legislação vai partir. São dois caminhos possíveis: um projeto de lei discutido no Congresso ou então uma medida partindo do STF. As duas alternativas estão em andamento. No meio de tudo isso tem ainda a chamada PL das fake news. Esse projeto de lei ainda deve ser muito modificado e nem deve ser a decisão definitiva, mas pode ser uma espécie de ação emergencial e uma das bases da nova regulação. Mas vale lembrar que regular redes sociais não é só combater desinformação e nem pode ficar restrita só nisso. O que dizem as empresas até aqui? Parece que as intenções são as melhores possíveis, mas a aprovação não será nada fácil. No campo político, parte dos deputados criticou a proposta do Planalto em andamento. Eles acham que aumentar a responsabilidade das redes faria com que as empresas aumentassem a quantidade de postagens removidas só para evitar punições, o que seria uma espécie de censura. As próprias empresas de tecnologia também concordam nesse ponto. Representantes do Twitter, TikTok, Facebook, Instagram e YouTube alegaram que o ambiente mais seguro na internet não seria atingido com esse tipo de responsabilização. Todas as plataformas garantem que fazem a moderação própria com sistemas internos. Um dos dados apresentados é de que o YouTube removeu em 2022 no Brasil mais de 1 milhão de vídeos que violaram políticas da plataforma. Algumas das redes até estão dispostas a rediscutir o artigo 19 do Marco Civil, mas outras não abrem mão dessa garantia. Apesar da pressa da importância do tema, o debate ainda deve ir longe. Em resumo, a regulação de redes sociais no Brasil é um tema delicado, mas que deve deixar o campo das ideias em algum momento. A ideia aqui está longe de ser a solução para todos os problemas da internet no país, mas é um passo importante e que pode ajudar desde que seja bem feito. Só que todo esse processo de definir qual a responsabilidade das redes sociais sobre o conteúdo publicado ainda precisa amadurecer com muito debate entre setores, envolvendo especialistas de universidades, empresas, governo e sociedade. Se esse vídeo lhe foi útil, ative o sininho para receber novas notificações, inscreva-se no canal, compartilhe para o maior número de pessoas que você conhece e faça seu comentário. Desde já agradecemos.